Amém. Glória a Deus por isso. Vamos lá, deixa eu pegar meu esquema aqui. Aleluia. Queridos, eu estava hoje pela manhã, eu estava vindo para o culto, né? Estava vindo eu lá, nós estávamos dentro do carro e eu liguei lá na 107, fui ouvir uns cânticos enquanto a gente vinha para cá. E enquanto eu estava ouvindo, a música, desculpe, né? Estava tão ruim, a música tão ruim, eu nunca vi tanta música ruim ultimamente, viu, irmãos? Eu não sei nem como é que esse pessoal toca, eu acho que toca porque não tem outra, tá? Mas aí eu falei, não, vou colocar lá na Itatiaia, deixa eu ver como é que estão a situação do mundo e tal. E nesse exato momento, por incrível que pareça, estava falando sobre a organização das fumaças, né? Da chaminé, do ambiente onde vai ter o conclave, que é a reunião, não sei se é arcebispo, como é que fala, onde vão nomear o novo Papa. Aí falaram lá que estava escurecendo todas as janelas, porque ninguém pode ver a reunião deles, e também tirando tudo que de informação, vamos dizer assim, não é essa palavra, eu estou tentando lembrar, mas enfim, fazendo com que tudo fosse muito secreto, tá? E é interessante que Deus não trabalha com secreto, né? Deus trabalha com revelações. Por isso que o livro de Apocalipse ele não chama secreto de João, chama revelação de Jesus Cristo. Deus ele nos chama a entender o Apocalipse, a revelar para nós aquilo que vai acontecer. E isso é muito importante, porque eu comecei dizendo como que nós vamos morar numa pátria, uma eternidade num lugar onde nós não sabemos nada. Não que nós vamos saber tudo, mas pelo básico, pelo menos o básico, aquilo que Deus quer que a gente saiba, nós precisamos saber. E ouvindo essa notícia pela manhã, né, que sobe uma fumacinha, anunciam dessa forma, eu me lembrei de uma coisa que eu não falei aqui e que eu acho que precisa ser falado. Eu disse que o anticristo, aliás, que a trindade satânica é besta, anticristo e falso profeta. Lembra disso? Ok, então é a trindade satânica. A trindade de Deus é qual? Pai, Filho e Espírito Santo. E cada um vai tentar imitar de uma forma. Mas nós nunca vimos Deus. E nós nunca vimos o Espírito Santo, correto? Quem viu Jesus. Porque Jesus disse que ele é a imagem do Deus invisível. Então ele é a imagem de Deus. Quando nós formos para a glória, morar com o Senhor, nós não vamos ver um Pai, um Filho e um Espírito Santo. Nós vamos ver Jesus, no qual ele é o Pai e ele é o Espírito Santo, porque os três são um só. E pensando nisso, né, eu disse, o anticristo ele será um líder na base da economia mundial, um líder político, econômico. E o falso profeta seria um líder religioso. Estão lembrados disso? Sim ou não? Sim. Ok. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós precisamos entender que duas coisas biblicamente nos remete a ver. Se o diabo ele imita Deus em tudo, é possível que não haja, né, uma besta, um anticristo e um falso profeta. Porque nós não vimos o Pai nem vimos o Espírito Santo, nós só vimos Jesus, quem viveu na época, né? Então é possível que não vá se ver três agindo na terra, né? Besta, anticristo e falso profeta. Provavelmente vai se ver só um, porém com o poder da besta e o poder do anticristo.
o anticristo, o falso profeta. Estão me entendendo? Amém. Pastor, onde o senhor quer chegar? Bom, quando eu estava ouvindo a Itatiaia, e eu tinha esquecido desse detalhe, nós percebemos que o papado, ou Papa, ele é tanto um líder político, como ele é um líder religioso. Porque, para quem não sabe, o Vaticano, ele é um Estado. E o presidente do Estado, né, se fosse um caso presidencialismo, seria quem? O Papa, porque ele que governa. É um Estado pequeno, o Estado no sentido é um país pequeno, entre aspas, governado pelo Papa e pela Igreja Católica. Mas mais do que isso, porque se a gente for entender que possa vir dali, né, a Trindade em uma só, nós podemos entender, né, que tudo isso vai nos remeter ali. Mas além disso, a Bíblia diz que o corpo das duas testemunhas será exposto na praça da grande Babilônia. Ou seja, Babilônia no sentido não é só o nome cidade, mas Babilônia no sentido é o lugar da idolatria, é o lugar de quê? De onde se rejeita Deus. Porque as pessoas dizem, não, a igreja, né, ela é de Roma. A igreja nunca foi de Roma. A igreja, ela nasceu em Jerusalém, e o final, o governo de Cristo não será em Roma. O governo de Cristo será em Jerusalém, no Monte Sião. Então, não sei se os irmãos estão entendendo, porque a gente precisa falar um pouco de parábolas, né, vamos dizer assim, mas não sei se os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer. Que sim, pode vir por ser um líder religioso, por ser um líder econômico, político no mundo, pode ser que nasça de lá sim o anticristo, tá bom? Não estou dizendo que estou dizendo que pode ser, mesmo porque as duas testemunhas serão mortas nessa praça, né? Então há todo um sentido bíblico para isso. Mas o tema de hoje, nós vamos falar hoje do juízo final. Deixa eu ver se eu localizo o resumo, porque se eu for acompanhar todo o meu texto aqui, é perigoso eu ficar a noite toda, né? Aleluia. Acho que eu ouvi um glória a Deus. Né? Glória a Deus. Que bênção. Amém. Glória a Deus. Bom. Ok. Está aqui. Que aí eu vou ser mais rápido. Bom, então vamos lá. Nós vamos falar hoje então juízo final. Terminamos domingo passado, no momento em que Jesus está governando sobre a terra por 1000 anos, milênio. E nesse 1000 anos, que pode ser um número figurativo, 1000 anos, Jesus governando sobre a terra, tá? Lembra que eu falei que muita gente da grande tribulação vai estar vivo? Sim, muita gente vai estar vivo, muita gente vai nascer, são 7 anos, né? 1000 anos, melhor dizendo, vão estar ali na terra. Então vai nascer gente. Pastor, mas quem foi para o céu e agora voltou com Jesus? Agora tem um corpo glorificado, não casa, não se dá em casamento. Não estou falando dessas pessoas, eu estou falando daqueles que ficaram vivos aqui na terra. E o que acontece? Jesus então governando. A Bíblia diz, Apocalipse 21, se não me falha a memória, que o diabo então será solto. Por que o diabo ele será solto? Porque ele precisa seduzir as nações. O que é seduzir as nações? Fazer exatamente o que ele fez com Eva, né? Porque, né, irmãos, nem minta, tá? Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então quem vive na mentira é filho dele. Então a gente não deve nem mentir, né? Mas a Bíblia diz que o diabo ele é sedutor, ele é enganador, ele é trapaceiro, né? Ele é espírito de engano. Então, quando ele for solto, isso terminou os 1000 anos, o diabo será solto por um tempo. Quanto tempo, pastor?
a Bíblia não fala. Só diz que ele será solto por um tempo e ele vai sair a seduzir as nações. Por que ele vai sair a seduzir as nações? Porque as nações continuarão existindo, gente. Vai ter Brasil, vai ter Portugal, vai ter Alemanha, vai ter todas as nações e Jesus governando em Jerusalém, tá? Aí o que acontece? O diabo sai a seduzir as nações. Como será essa sedução? Nós não sabemos, mas sabemos que ele conseguiu uma terça parte do anjo, ele conseguiu seduzir para se rebelar contra Deus, tá? Ele conseguiu descer na terra e seduzir Eva para que ela comesse, né? E continua seduzindo os homens, o ser humano. Como que Satanás continua seduzindo o ser humano? A se rebelar contra tudo que é de Deus. Porque quando eu vivo uma vida fora dos planos de Deus, eu estou em rebelião contra Deus. Eu estou na mesma condição que Satanás ele estava. Então ele vai sair a seduzir aqueles que ainda não, viveram tempo com Jesus, e ele vai sair a seduzir, não sei se oferecendo cargo, porque ele tentou seduzir Jesus, lembra disso? Jesus é levado ao monte, o que o diabo disse para ele? Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus, tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Você está com fome, 40 dias de jejum, Então ele tenta seduzir Jesus. Se ele tentou seduzir Jesus, que dirá nós pobres mortais, tá? Fazendo isso, ele vai conseguir uma multidão de pessoas, tá? Ele vai conseguir muita gente além dos anjos. Então vai ser um momento, que provavelmente seja breve, no qual a Bíblia diz que Deus aniquilará o inimigo com o sopro da sua boca, tá? O que significa isso? Que Deus vai chegar aí, soprar? Não, isso pode ser figurativo. Talvez seja uma palavra que ele vai liberar, uma ordem que ele vai liberar, porque lembra que Jesus simplesmente dizia: Satanás, sai, e ele saía. Não é assim? É uma ordem. Então, quando Satanás seduzir as pessoas, o que vai acontecer? A Bíblia diz então que ele será lançado no inferno, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre o inferno. Juntamente com ele, todos os seus anjos, tá? Serão lançados no inferno. E aí vai começar então o que agora? O juízo final. O que vai começar agora? Juízo final. Juízo final. O que é o juízo final? É o derramamento da ira de Deus, é o julgamento de Deus. Agora acabou, ninguém mais morre e ninguém mais nasce. Acabou, tá? Se ninguém nasce, se ninguém morre, então agora começa a eternidade. O que vai começar agora? A eternidade, ou seja, não tem mais fim, não tem mais início, acabou tudo, tá? Não tem mais contagem de tempo, porque agora é eternidade. Então, o diabo já foi condenado, não precisa dele ir para o juízo, seus anjos já foram condenados. E agora o que vai acontecer? Todos os mortos vão ressuscitar. Desde lá que foi o primeiro, que é o Abel, que morreu, desde lá até o último que nasceu. Quem morreu vai ressuscitar, bons e maus, tá? Então todo mundo agora ressuscita. Sepultura dá aos seus corpos, quem foi cremado, quem desapareceu, não importa onde está, o cara lá que foi devorado por um urso, todo mundo vai ressuscitar em um corpo, e aí vai começar o juízo final. O que é o juízo final? A Bíblia diz que Deus vai julgar a cada um pelas suas obras e pelo que ele disse sobre Jesus aqui na terra.
Quando eu digo disse sobre Jesus, na verdade não é sobre Jesus, é se ele recebeu a Cristo como Salvador ou se ele recusou a Cristo como Salvador. Tá? Bom, deixa eu seguir aqui para a gente não nos perder. Bom, todos ressuscitarão, né? Em João capítulo 5, verso 28 vai falar sobre isso, começa a eternidade. Todos serão julgados, anjos, né? E pessoas, tá? Então os anjos do diabo, os anjos que serviam o diabo, os demônios, espírito maligno, anjo caído, seja qual o nome que se dá, todos serão julgados, vão receber condenação eterna, o diabo e seus anjos. Lembrando, o inferno não foi feito para o ser humano, mas as pessoas estão indo para lá, estão indo não porque Deus fez para eles, né? Estão indo porque querem, por uma decisão, tá? Decisão define seu destino, ok? Bom, existem várias teorias, eu não vou falar sobre elas aqui, senão não vai dar tempo, eu vou sair daqui muito tarde, tá? Bom, então os anjos vão ser julgados, os seres humanos vão ser julgados. O que vai ser julgado naquele dia? Primeiro, as nossas obras, tá? E aí a Bíblia vai falar que existe obra de ouro, existe obra de prata, obra de pedra preciosa, obra de madeira, obra de feno e obra de palha. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 vai falar sobre isso, tá? Agora resta saber qual é o tipo da tua obra. O que você está fazendo? É ouro ou é palha? Pastor, qual que é a diferença? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então a obra que você fez, ela será julgada, não julgada pelo que você fala ou pelo que você fez, mas será julgada pela atitude do seu coração. Então Deus vai olhar e vai dizer: o Ari pregou 30 anos, é uma obra. Qual foi a intenção do coração dele em pregar? Porque Paulo diz que uns pregam por amor a Cristo, por amor às ovelhas, tem gente que prega por dinheiro, tem gente que prega por torpe ganância, ou seja, tem todo tipo de obra. Deus vai olhar os músicos e dizer: por que vocês tocavam na igreja? Por que vocês cantavam na igreja? Então a obra deles, né? Tem gente tocando por soberba, porque eu sou melhor, porque eu sou bom, porque eu sei. Dentro da igreja é crente, lá fora não é crente. Não, eu estou dentro da igreja, né? Estou servindo, a obra do diaconato será aprovada, a obra do ministério infantil, toda obra será aprovada. Ai, graças a Deus que eu não tenho cargo nenhum na igreja. Não se trata de cargo, se trata de obra, e obra não é só na igreja. Aquilo que você faz será aprovado para saber qual era a intenção do teu coração. Deu para entender isso? Amém. Então serão obras, tá? Bom, se a obra for de madeira, de feno, se você pôr fogo na madeira, no feno, na palha, o que acontece com ela? Pega fogo e depois se consome, vira cinza. Então não tem obra. Mas se você colocar fogo no ouro, o que acontece? Ele é purificado, ele melhora. Por isso você não pode ter obra de palha, de feno. Você tem que ter obra que, se provada no fogo, Deus vai olhar e dizer: se eu jogar ouro no fogo, eu faço uma aliança de ouro. Se você pegar areia, eu acho que é isso mesmo, se eu estiver errado alguém pode me corrigir, mas o fogo na areia vai fazer algo, claro que tem todo um sistema, um cristal. Mas e a palha? Se você põe fogo nela, acabou. A madeira, você pôs fogo nela, acabou, virou cinza. Então toda obra será aprovada. O que mais que Deus vai julgar? E, pode falar? O poder da vida, poder da morte está nas suas palavras. Então qual será o segundo julgamento que Deus vai fazer? Palavras, aquilo que você fala. Estão entendendo o perigo do que a gente fala?
A Bíblia fala em Provérbios que tem 5, 6 coisas que Deus não gosta. Deus não gosta. Deus odeia. Mas a 7ª, Deus abomina. Qual que é a 7ª? Que é a pior, que Deus nem chega perto de Deus se você estiver fazendo isso. A Bíblia diz que é litígio, aquele que promove litígio entre os irmãos, aquele que causa briga, contenda, fofoqueiro, que causa confusão entre as pessoas. A Bíblia diz que Deus não odeia, Deus abomina. Abominar é pior do que odiar. Isso é o quê? Palavras. Sabe quando você sai da igreja e você fala mal do louvor? Tem alguém de olho. Está tudo sendo escrito. Quando você fala mal da mensagem, jovem, você que sai falando mal do seu pai, da sua mãe, lembra de Noé? 2 filhos, um filho viu a nudez do pai, saiu comentando para todo mundo, expondo o pai. Se tornou o quê? Maldito. Então cuidado com o que você fala. Tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre uma palavra que os nossos pais falavam muito, né? A Bíblia condena isso e a gente precisa estar atento a algumas coisas. Terceira coisa, o que Deus vai julgar? Aquilo que ninguém sabe, os nossos pensamentos. Porque o diabo não sabe o que você pensa, mas Deus sabe. Sabe aquela memória do computador? Pois é, Deus tem o seu HD. Tudo que você pensa, Deus sabe. Ok? Então, você homem, né? Passou uma mulher, ninguém está vendo, e o pensamento será julgado. Meu pai na fé até assustava a gente. Ele dizia assim: na verdade, a tua vida vai passar no telão. Porque a Bíblia diz: tudo que está oculto será revelado. Então aquilo que se esconde, esconde do marido, esconde da esposa, esconde dos pais, esconde dos filhos, esconde do irmão da igreja, esconde da igreja, mas de Deus não se esconde. Eu ficava assim: Jesus, toma conta, vai passar minha vida no telão, estou mais ou menos enrolado, estava me convertendo, cheio de coisa errada, morria de medo. Mas olha o que a Bíblia está dizendo então: nós seremos julgados por obras, palavras e pensamentos. Se a nossa obra é aprovada, você recebe o que? Galardão, recompensa. Servo bom, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Meu pai falava assim, meu pai na fé falava assim: toda alma que você ganha é uma pedrinha que você está colocando na sua coroa. Porque há uma coroa de honra, há uma coroa de glória, há coroa de justiça, há diversos tipos de coroa, recompensa do crente, né? Tinha um pastor que ele era militar, aí ele dizia assim: quem a obra dele é aprovada é mais ou menos assim: ou ele vai ser soldado raso, ou ele vai ser cabo, ou sargento, ou tenente, ou capitão, ele vai ser alguma coisa. E tem aqueles que não vão ser nada, vai limpar o quartel, porque ele tentava traduzir para a gente na linguagem dele, né? Se fosse um engenheiro, ele ia falar assim: olha, quem a obra for aprovada, lá vai ser engenheiro, vai ser um arquiteto. Quem não for aprovado vai ficar lá, né, catando os pregos lá na obra. Era mais ou menos isso que eles falavam com a gente, para a gente entender, porque era muito difícil. Mas o certo é que toda obra será provada. E a Bíblia diz em 1 Coríntios que aquele que a obra dele perecer,
ele vai sofrer dano, penalidade. Como vai ser isso, pastor? Não sei, porque a Bíblia não fala. E se alguém disser que está escrito, não está. Mas haverá um dano. Porém, a Bíblia diz que a pessoa será salva. Por que a pessoa será salva, pastor? Porque a salvação não depende das obras, é graça e favor de Deus, tá? Então, para eu ser salvo, eu não tenho que fazer obras, mas as obras que eu faço vai dizer se eu sou salvo. Entendeu isso? Eu posso fazer 1000 obras e não ir para o céu, e eu posso ir para o céu até sem fazer obras, porque a Bíblia diz que a salvação é pela graça. Só que Paulo diz: o amor de Deus me constrange. O que ele está dizendo? Que o que Jesus fez por mim é tão maravilhoso, que não tem jeito de eu não fazer nada para Deus. É impossível alguém que nasceu de novo ficar alheio às pessoas indo para o inferno e não pregar, não chamar para a igreja, não conduzir, não discipular, não realizar obra. Como que Deus é tão bom conosco e a gente não vai ajudar o necessitado? Então, se eu nasci de novo, o que vai acontecer na minha vida é o quê? Lembra que o que vai permanecer não é o dom espiritual? Porque todo mundo fica empolgado: nó fulano revela, nó cigano revela, nó na tal igreja revela. Só que tudo isso vai acabar. E o que vai permanecer? A Bíblia diz o que permanece? O amor. Porque Deus é amor. Amém. E é o fruto do Espírito é amor. Se eu não amo, a Bíblia diz: quem não ama, não conhece a Deus. Estão comigo? Amém? Amém? Olha o teu irmão, diga assim: está pegando tudo? Amém. Ok. Então está vendo o que? O julgamento final. Como que é a morte e a vida para algumas religiões que a gente vai falar aqui agora, que é importante só uma pincelada? Por exemplo, Igreja Católica. Como que eles imaginam céu e inferno? Eles imaginam que todo mundo vai para o céu. Então, para o catolicismo, não importa, todo mundo vai para o céu. Só que antes de ir para o céu, tem um purgatório. Tá? O que é o purgatório? Bom, eu não fui tão bom para ir para o céu, então eu vou ficar um tempo no purgatório, vou pagar os meus pecados, depois que eu pagar, eu vou para o céu. Simples assim. Só que, como que eu vou pagar uma dívida que já foi paga? Você deve 50 mil para alguém, essa maldição não está sobre a tua vida, mas a pessoa deve 50 mil para uma pessoa, aí o outro chega lá e paga para ele vai continuar pagando todo ano? Não, está escrito lá, quitado. Se Jesus morreu na cruz e pagou os nossos pecados, nós não temos que pagar mais nada, Jesus já pagou a nossa dívida. Eu só tenho que aceitar Jesus como Senhor, Salvador, andar nos caminhos dele, e eu estou salvo não porque eu fiz algo, mas porque ele fez algo por mim. Ok? Pessoal, você ganha uma passagem lá para a Suíça, passear, esquiar, divertir. Você chega no aeroporto, está lá, você ganhou a passagem, você ganhou a estadia, está lá o hotel pago, está lá a passagem paga, comida pago, tudo pago. Você vai chegar no aeroporto, vai comprar passagem de novo? A não ser que você seja meio... vai chegar lá na Suíça, vai procurar um hotel, o cara vai dizer: não, mas está tudo pago. Não, mas eu quero pagar. Não, gente. Então, se Jesus morreu na cruz e eu acreditar em purgatório, eu estou dizendo o quê? O que Jesus fez na cruz não vale nada. Eu anulo o sacrifício de Jesus. Ele já fez o sacrifício para mim. Não, mas eu vou ter que subir a escadaria da penha de joelho para pagar uma promessa. Por que você vai pagar algo que Jesus pagou? Jesus não disse:
faça penitências para você conseguir algo. Ele disse: e tudo que pedires em meu nome, crendo, vocês vão receber. Simples. O problema é que o pessoal quer arrumar caminho difícil, se Jesus já fez tudo. Vou dizer de novo: Jesus já fez tudo. Você não tem que fazer mais nada, só entregar a tua vida para Ele. Então tá. O que acontece depois? Vem o Espiritismo, vamos falar do kardecista. Primeira coisa, nenhum kardecista acredita que na vida passada você foi cachorro. Pastor, quando eu estou dormindo parece que eu estou latindo. Será que na outra vida eu fui cachorro? Não. Não. Gente, é cada coisa. Não, o cara foi comido pela onça porque na outra vida passada ele era onça. É cada coisa, irmãos. Errais não conhecendo a Bíblia, diz a palavra. Então o espírita não acredita nisso, não é isso. O espírita, ele acredita em quê? Que toda pessoa, que o inferno, vamos dizer assim, é um estado de consciência. Tá? O que ele vai acreditar? Ele vai acreditar assim: lá na vida passada, fulano era Hitler. 1940, né? Mais ou menos. Talvez antes, não sei qual era a idade dele. Então, ele nasceu Hitler. Agora, para pagar tudo que ele fez, ele vai nascer o quê? Ele vai nascer Papa. Então ele tem que nascer bonzinho. É mais ou menos isso. E acredito numa outra coisa. Uma pergunta que todo mundo faz: por que Deus permite que que uma criança nasça sem uma perna, sem um braço? Por que nasceu cego? Lembra? Os discípulos até perguntaram para o Senhor: Senhor, quem pecou? Foi ele ou seus pais para que nascesse cego? Jesus disse: nem ele nem os seus pais, ele nasceu-se para a glória de Deus. Foi curado. Então o espírito, ele vai acreditar assim: bom, lá atrás, o fulano de tal, ele deu um tiro lá e acertou o olho de uma criança, a criança ficou cega. Na outra vida que ele nascer, ele vai nascer o quê? Cego. Porque ele está pagando. Eles vão acreditar na evolução do espírito. Então eu era ruim, eu tenho que vir melhorando. Como? Através de vidas. Quantas vidas? Se for necessário, 1000. Quanto mais demora, quanto mais o espírito dele for rebelde, mais demora, mais ele vai o quê? Reencarnar. Então, morreu, agora ele está nascendo, O cara morreu aí tem não sei quanto, agora está nascendo lá na maternidade de novo. Agora o nome dele é fulano. Aí eles vão falar: por isso que tem hora que a gente tem aqueles relampejos. Parece que eu já estive nesse lugar. Parece que eu já fiz isso. Parece que está repetindo. É por isso que o espírito acredita nisso. Tá? Então ele vai acreditar o quê? Você fez uma maldade lá, você precisa nascer e melhorar. Não melhorou? Vai ter que nascer de novo. Não nascer de novo da Bíblia. Vai ter que reencarnar. Não melhorou? Vai ter que reencarnar. Não melhorou? Se o Hitler não melhorou, está nascendo aí até hoje, segundo o Espiritismo. Se ele melhorou, ele está evoluindo. Então ele vai para um nível maior. Entendeu isso? Pastor, e nós? A Bíblia diz: aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Lembra do Ghost, o outro lado da vida? Lá o cara era mal, ruim. Aí de repente o que acontece? É muito interessante, irmãos. Porque o artista, eu não lembro o nome dele, sei que era Demi Moore e Richard Gere. Isso, tá. O que acontece? Vocês notaram que no filme também ele é ruim? Porque parece que ele é bonzinho, né? Mas ele faz com o ladrão a mesma coisa que o ladrão fez com ele. Só que os demônios vão lá e buscam só o ladrão. E o outro cara que foi o pivô de tudo lá,
Vocês entenderam? Aí lá no final aparece uma luzinha que ele vai para a luzinha. Tchau, uma luzinha. Nada disso, né, irmãos? Mais ou menos é aquilo. Morreu, vem anjos de Deus te conduzir, ou vem demônios para conduzir. Depois da morte não tem jeito, não tem vela acesa, não tem missa de sétimo dia, não tem oração, não tem choro, não tem mais nada a se fazer. Morreu, acabou, aquilo ali é matéria, é pó e vai para o pó, vai virar pó, acabou. Tá? Não adianta chorar se quiser visitar, visita agora, se quiser abraçar, abraça agora, beijar, quiser fazer o bem, faz agora, porque depois que morreu não adianta mais nada. Tá? Não adianta, acabou. Agora é juízo, agora vai ser conduzido para um lugar que eu vou falar daqui a pouco, que é perto de Deus, ou um lugar distante de Deus, que eu vou falar também daqui a pouco. Isso é a crença de todo evangelho, seja ele batista, assembleia, presbiteriano, Deus é amor, não importa a placa da igreja, nós acreditamos nisso. Me entenderam? Amém. Posso continuar? Amém. Ok, vamos lá. Pastor, depois disso então, o que vai acontecer? O juízo, né? Deus chama e a Bíblia diz o quê? Que ele vai separar o joio do trigo, é nessa época. Então vai separar quem é joio e quem é trigo. Não, mas eu estava dentro da igreja, mas joio parece trigo, mas não é. Não, eu estava dentro da igreja, mas não era ovelha, era bode. Não, mas eu batizei. Batismo não salva, ele complementa a salvação, mas ele não salva. Tem gente que batiza e não é salvo. Tem gente que morreu no hospital aceitando Jesus como Salvador e é salvo sem batizar. Então, plaquinha de igreja não diz que você é cristão. Carteirinha de membro não te conduz para o céu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar até Deus se não for através de Jesus. Amém. Não tem outro caminho. Então, terminou ali o julgamento. Deus vai julgar. Esse aqui está condenado. Aliás, o que João 3 ele diz? Aquele que não crê no Filho de Deus já está condenado. A palavra grega é julgado, ou seja, quem não recebeu a Cristo nem tem julgamento, ele já está julgado. Ele só tem tempo ainda em vida de receber a Cristo, porque se não receber, ele já foi condenado. Tá? Ele já está condenado. É isso que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, necessário te é nascer de novo. É reencarnação? Não. É receber a Cristo no coração, entregar a vida para Jesus, porque crer é entregar-se para Jesus. Crer na sua palavra, crer no sacrifício da cruz, que você não precisa mais nada porque Jesus já fez tudo, andar nos caminhos do Senhor e esperar a volta para Ele te levar para morar com Ele. Amém. Se eu não fizer isso, não tem jeito, tá? Você pode ter a passagem, você pode ter tudo pago, mas se você não comparecer lá para pegar o avião e ir, você não vai, mesmo com tudo pago. Jesus pagou tudo. Mas se você não cumprir o que Ele está te dizendo aqui, você não vai. Amém? Amém. Bom, então depois disso o que vai acontecer? Inferno. São 4 palavras, aliás, inferno no latim, deixa eu até ver aqui, significa profundeza. Então, gente, tem gente que acredita que o inferno é lá embaixo e o céu é lá em cima. Esquece isso, tá? Não tem nada a ver com isso. Isso aqui foi coisa que criaram. Não existe isso. Inferno, ninguém sabe onde que é. Céu, no mínimo, a Bíblia fala de 3, então a gente não sabe nem onde que é. Tá? Bom, a palavra que é usada no grego são 4 palavras: Seol, Hades, Geena e Tártaro. Tá? Estas palavras definem. E qual é a palavra usada para inferno? Geena. Porque se você pegar a palavra grega Hades, ou Seol, significa lugar de mortos. Então é lugar de descanso, é um lugar onde os mortos estão.
tá? Aguardando o que? O julgamento, seja para ficar com Deus, seja para ficar distante de Deus. Quando a tradução fala Geena, está falando de lugar de sofrimento. E como que surgiu essa palavra Geena, pastor? Ela vem lá do hebraico de Inom, que era um vale chamado Vale de Inom. O que tinha no Vale de Inom? Deixa eu ver, quem mora aqui no Parque das Indústrias, aí pelo menos uns 30, 40 anos aí, deixa eu ver. Você ia levantar a mão, né? Tá, até alguns anos atrás, eu ouvi falar de alguém, né, me falaram que aqui tinha um alto forno, e que algumas pessoas de vez em quando ainda queimavam pelar, né, ia soltar pipa, alguma coisa assim, acabava queimando o pelar. Sim ou não? Isso é verdade ou não? Sim, né? O pessoal aí que mora aí mais tempo sabe disso. O que era o Vale de Inom? O Vale de Inom era um lugar que tinha um buraco muito grande, um abismo. E eles achavam que ali eram as portas do inferno. E aí eles julgavam pessoas lá, sacrificavam pessoas a um deus chamado Moloque ou Maloque, tá? Então a pessoa olhava e falava assim: eu tenho que fazer um sacrifício para o deus Maloque. O que ele me pediu? Pediu uma criança. Então ele pegava uma criança, né, às vezes até filho, e julgava nesse vale chamado Vale de Inom, ok? Sacrificando ao deus Maloque ou Moloque. Então, pais, olha aqui para mim. Nunca chame alguém de Moleque, porque Moleque é derivado de Maloque, tá? Quando você chama uma criança de Moleque ou uma pessoa de Moleque, você está dizendo o quê? Que ele está sendo sacrificado ao Deus Maloque. Nunca, cuidado com as suas palavras. No momento de ira, chama a criança de palavrão, chama a criança de coisas, né? É burro, é ignorante, é estúpido, não vale nada, você não vai conseguir nada. Há poder nas nossas palavras, e Deus nos chamou para abençoar e não amaldiçoar, ok? Entendeu isso? Então esse era o Vale de Inom. Passado o tempo, o que aconteceu? O Vale de Inom se tornou um lixão. Então tudo de Jerusalém, tudo de Israel era jogado lá, porém tinha gás, e ali o fogo ele ficava aceso dia e noite. Daí derivou então essa palavra de Geena, de inferno, ou seja, lugar onde o fogo não se apaga. Pastor, significa então que o inferno vai ter fogo? Não sabemos, porque existe muita coisa na Bíblia que é figurativa, a gente não sabe se vai ter, né? Uma coisa você pode ter certeza: o diabo não tem rabo nem chifre. Então, aquele negócio que pinta o diabo com chifre, um rabinho, um tridente, agora eu vou despertar. O diabo é anjo, e a Bíblia diz que se transforma até em anjo de luz para enganar eleitos, tá? Então preste atenção nisso para a gente entender as coisas, os últimos acontecimentos. O inferno é um lugar de sofrimento, onde a pessoa vai sofrer no corpo. Por quê? Porque todas as pessoas que não receberam a Cristo no coração, elas vão ressuscitar e elas terão um corpo eterno. Por isso que a Bíblia diz que onde o bicho morde e a pessoa não morre. Por que não morre, pastor? Porque a morte é um anjo, e o anjo da morte vai estar o quê? Preso. Mas o anjo da morte não é aquele lá que fica com a foicinha, né? Eu não sei para que eu lembro dessas coisas. Não é o fantasma da segunda divisão, né? Põe lá que é fantasma da segunda divisão, né? O cara está lá de moto, empinando moto, e aí a morte está lá. Ela está nas estradas, ela está nos ares, ela derruba avião, faz atropelamento. Mas lembra, a morte ela só tem poder até onde Deus permite. Tanto é que o diabo falou: deixa eu tirar, deixa eu mexer com Jó. Deus falou que pode tirar tudo dele, mas não tire a vida. Deus não permitiu.
Então não há permissão de Deus, não acontece. Entenderam? Quem me entendeu, diga amém. Amém. Pastor, então tá. O que vai acontecer lá no inferno? Sofrimento, sofrimento, sofrimento eterno. Porque não tem mais morte, não acaba. E a pessoa vai desejar morrer. Lembra de Lázaro e o rico? Lázaro foi para o seio de Abraão, que é o que? Hades, lugar de mortos. E o outro foi para onde? Foi para o Hades, lugar de mortos sem Cristo. Chegando lá, ele olhou e ele viu o pobre, né? Que ele tanto desprezou, ele viu ele lá no céu, porque o pobre tinha Jesus no coração. Não é porque ele era pobre, senão todo pobre era salvo, não é por isso. Aí o que acontece? Ele olha e diz: pai Abraão, né? Deixa Lázaro ir lá avisar a minha família, que é para mudar de vida, que é para não seguir o caminho que eu segui, não para eles não vir para esse sofrimento. Ele viu Lázaro, mas Lázaro não viu ele. Esse é o detalhe. Por que Lázaro não viu ele? Acredito eu. Por que Lázaro não viu ele? Porque onde Lázaro está não pode haver o quê? Sofrimento. E se visse ele, sofreria, porque tem amor. Então, haverá uma separação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, né? Não haverá lembrança de dor, de sofrimento, de passado. É um Manassés mesmo, tá? Então isso que vai acontecer. Quem vai para o inferno está condenado para sempre. Pastor, e no céu o que vai acontecer? Aí tem gente que acha que é a novela A Viagem. Uma sombrinha lá no céu, passeando de braço dado, né? Tem gente que acha que é ficar lá nas nuvens à toa, vendo a banda passar. Irmãos, a Bíblia diz que vai haver um novo céu e uma nova terra, tá? E aí duas teorias. Qual que é a primeira teoria? É a teoria de que essa terra, esse céu vai acabar. Baseado onde? Baseado no livro de Pedro. Pedro diz o quê? Os céus e a terra que agora existem se desfarão, né, com estrepitoso estrondo, arderão em fogo, se derreterão. Então Pedro fala sobre isso. Então eles acreditam que Deus vai destruir tudo e fazer tudo do zero. Qual que é a outra teoria, que é a que eu acredito? Deus não vai destruir nada. Deus vai purificar pelo fogo, porque se não aceita o sangue de Jesus para purificar, o outro agente de purificação é o que? É o fogo. Então haverão juízos sobre a terra e Deus vai restaurar. Estou terminando, tá, pessoal? O que acontece então? Quem acredita que aqui na terra teve dinossauro? Quem acredita? Achei que só eu que era muito doido. Por que o senhor acredita que teve, pastor? Por alguns versículos bíblicos, tá? Então a ciência prova que teve, bilhões de anos atrás, né? Não sei quantos, mas prova, né? Acha até hoje restos, né? Fóssil, tá? Bom, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2: a terra, porém, era sem forma e vazia. Deus faz alguma coisa sem forma e vazia? Não. Então o que eu acredito? Deus fez tudo perfeito. Os animais, tudo. Só não tinha o ser humano ainda. Mas Deus fez a terra linda, maravilhosa, perfeita. Lá no livro de Ezequiel vai falar sobre isso, que o diabo andava no meio das pedras afogueadas, formosas. Ele era lindo. Então ele estava na terra. Então a terra era bonita. Só que na Bíblia o diabo é chamado de estrela. E os cientistas vão dizer o que aconteceu com a extinção dos dinossauros. O que caiu na Terra? Uma chuva de meteoros. Meteoro, se a gente for olhar, parece estrela. Se a gente for olhar, talvez lá como cientista, não. Mas é tanta, a gente já ouviu tantos irmãos falar assim, né? Uma estrela caiu. Meu Deus, se caiu uma estrela aqui, nós estamos mais ou menos embolados. É, lá uma estrela, vou até fazer um pedido. Então, a Bíblia diz que quando o diabo se rebelou,
Jesus disse lá em Mateus: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, como um raio. Tá? Então, se você pegar, porque a tradução original não vai dizer exatamente como nós entendemos, você pegar raios, você pegar estrelas, você pegar meteoro, eu acredito que quando o diabo se rebelou e Deus expulsou ele do céu, ele veio para onde? Para a terra. Só que imagina a terça parte dos anjos descendo como um raio sobre a terra, saiu destruindo tudo. Por isso que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, porque a terra estava sem forma e vazia. E aí Deus o quê? Recriou. Então, se Deus teve poder para isso, e Ele tem, o novo céu e a nova terra, o que Deus vai fazer? Deus vai restaurar todas as coisas. Por isso que o TJ acredita no paraíso. Sim ou não? Aí te dá aquela revista bonitinha, né? Todo mundo feliz. Olha, é bonitinho, né? Mais ou menos isso. Então, pessoal, o que será o novo céu e a nova terra? Deus vai reconstruir todas as coisas. E a Bíblia diz que a nova Jerusalém, ela é adornada como uma noiva. Quem é a noiva de Jesus? A igreja. Então não significa que vai ter uma noiva descendo lá vestida de branco, Jesus com ela. Não significa que vai ter uma escada aqui, daquilo lá em cima. Por quê? Porque no jardim do Éden, Deus visitava o homem todos os dias às 6 horas da tarde. Sim ou não? O que vai acontecer agora? Lembra que Jesus o quê? Rasgou o véu da separação. Se lá no jardim Deus visitava o homem, Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, quando fala novo céu e nova terra, é porque não vai haver separação. Não vai ter esse negócio, o que é céu, o que é terra. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus habitará no meio do seu povo. Ou seja, o lugar de Deus será o lugar do seu povo. Não vai haver mais separação. Isso é novo céu e nova terra. A noiva adornada não significa uma noiva, significa o quê? Todos aqueles que foram salvos agora vivendo uma vida sem pecado, debaixo de santidade. Por quê? O acusador, o inimigo, já está aniquilado pelo poder de Deus. Agora, uma coisa que eu achei linda do pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo diz assim: o inferno não pode ser um motivo para você ir para o céu. Eu fiquei pensando aqui, eu falei, o que significa isso? O que quer dizer isso? E aí eu entendi. Ele quis dizer assim: você não pode querer ir para o céu por medo do inferno. Você tem que ir para o céu porque Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Você tem que ir para o céu porque Jesus é o Senhor, é aquele que morreu por nós, é o que nos ama. Então não é o medo do inferno que tem que te fazer aceitar Jesus. O que tem que te fazer aceitar Jesus é o que Ele, a demonstração do amor dele na cruz do Calvário, é a graça dele, é a bondade, é a misericórdia. Fica de pé no teu lugar. É a misericórdia dele, é a grandeza dele. Sabe, eu passei muitos anos da minha vida, eu morria de medo do inferno, e eu acho que eu queria ir para o céu por medo do inferno. Eu falei, não, a gente tem que querer ir para o céu por amor a Jesus. Sabe, você não pode ir visitar sua mãe porque você tem medo dela morrer. Você tem que visitar ela porque você a ama e ela te ama. Você tem que desejar estar com Cristo porque é maravilhoso. Há um monte de coisa aqui que nós não sabemos como será. Mas eu disse de manhã, não importa como será, o importante é estar lá com Ele. Não importa se a cidade é quadrada ou se ela é redonda. Não importa se tem pedra mesmo de cristal onde nós vamos caminhar. Não importa se é isso ou se é aquilo que está ali, se é figurativo ou se é real. O importante é estar lá uma eternidade. Glória a Deus. Aplaude o nome de Jesus. Aleluia.